Ô, glória! Vai, Caio, dá cola, Caio. Mateus, Marcos, Lucas. Aqui, ó, graças a Deus, né? Vai, Caio, dá cola, dá spoiler. Sei sobre Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu estou só vendo a melhor maneira de fazer isso, né? Já que os quatro são uma visão de um mesmo evangelho, Jesus Cristo, porém de modo diferente, cada um de sua maneira. Então, provavelmente para agilizar o processo, eu vou separar em períodos, né, em partes. E nesse período, não muito spoiler, não. Nesse período eu vou, por exemplo, em Mateus, eu vejo um tema, por exemplo, um período ali, eu vou comparando com os outros evangelhos, o que eles vão... Olha exemplo, que coisa boa, hein? Um cronológico aí. Falando, por exemplo, Marcos 5 vai falar, por exemplo, do endemoniado. Mas só que um evangelho fala que tem um e outro fala que tem dois. Qual que tá certo? Então já fez essa comparação e tocando vai pra frente. Amém. Vamos aprender a palavra de Deus, irmãos? Amém. Olha, vocês estão ansiosos para isso? Amém. É muito bom adquirir conhecimento. Sabe por quê? Porque quando alguém falar alguma coisa... se você tiver dúvida, você vai para as escrituras, né? Amém. Então, nós estamos essa preparação e todo de mês a mês, irmãos, que a gente virá, a gente vai fazer um período assim que nem a gente fez de Apocalipse, Caio, né? De culto em adoração. De qualquer forma, os estudos vão estar dentro do culto em adoração. Então, todo mundo, principalmente os grupos, vão ter pelo menos um beijinho na flor. Glória. Vai ter dia que eu vou falar assim, não, hoje não dá, mas... Bom, irmãos, então nós vamos ler a palavra revelada do Senhor nessa noite, João 5, o qual nós já lemos sobre o tanque de Betesda. Aleluia. Então nós vamos falar passo a passo. Outra coisa, irmãos, que vai acontecer esse ano é a festa da igreja, que vai acontecer em outubro. Então eu já estava conversando com a nossa irmã missionária Rosana. Nós queremos fazer fora daqui. E todos que estão aqui hoje estão convocados, independente da situação, todos, a estar conosco. Nós precisamos pensar no bem melhor e maior e em comum para a igreja. Amém. Então até lá a gente já arrecadou o dinheiro para pagar a chácara, para ficar o sábado e o domingo. Ah, não deu, então a gente vai ficar o sábado. Mas a ideia é ficar sábado e domingo. Irmão, vamos fazer uma noite, tocar uns louvores em nome de Jesus. Dependendo de onde estiver, não vai poder ser tão alto, mas a gente vai estar em adoração até as 10, 11 horas, sem perigo de ir embora, né? E a gente ter também o alimento. Então até outubro dá tempo, não dá não. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que eu tinha que concordar, essa igreja aqui, o que for ligado aqui na terra vai ser ligado no céu. Dá para dar um amém, então? Amém. Oh, glória a Deus. Irmãos, isso não é nenhum pecado, né? A Bíblia relata sobre dízimos e oferta. É questão de fé e de fidelidade. Oferta é fé. Você está depositando e querendo que Deus vai prover. Fidelidade é você cumprir o mandamento. Aí tem uma onda andando por aí falando que dízimo não é necessário. Porque no Novo Testamento não é colocada a palavra dízimo. Irmãos, Jesus, no seu ministério, arrecadava valores para poder anunciar o reino. E não tinha Uber. Então, para que ele pegava aquele dinheiro? Judas metia a mão para roubar da obra. Irmãos, o Senhor tem te abençoado. Doe da forma que você puder e quiser. Não é para mim, não. A sua fidelidade é com Deus. Aquilo que você quer que cresce, você vai investindo. O Senhor conhece o desejo do seu coração. Se você não tem, ele sabe também, mas ele sabe o desejo que você tem de doar. Amém. É isso que conta para o Senhor. Agora, o Paulo também vai dizer, aquele que precisa praticar o bem, não pratica, está pecando. Então, nós vamos ter também, irmãos, e eu gostaria muito de ver a opinião dos irmãos, vou lançar aqui a ideia e vocês tragam a opinião de vocês para mim depois, sim ou não. Estou com esse maravilhoso livro, Os Caçadores de Deus. Irmãos, é importante a gente ler a Bíblia é número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Pronto, a Bíblia, pronto. No top 5 a Bíblia. Mas a gente é bom ter conhecimento de quem tem experiências. Viveram experiências com Deus. E aqui conta a experiência dos caçadores de Deus. É tão interessante que eu comecei a ler, irmãos, dá vontade de continuar lendo. Eu queria compartilhar, então eu queria que nós lêssemos junto. Porque é um irmão que cresceu, da 4ª geração dele de pessoas cristãs, ou seja, a minha mãe é uma
primeira geração sou eu, minha filha, é a segunda, aí viriam os netos, outros. Ele era um bisneto do cara que começou. E ele, depois de pregar em vários templos, conhecer a palavra de Deus, ele descobriu que ele estava pregando de um Deus que fez, que existiu, que completou, e ele crê que aquele Deus fez e que esse Deus está vivo. Isso ele creu. Só que ele não estava vivendo o extraordinário nos dias atuais. Então ele começa a caçar Deus, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que fez cair fogo do céu nos dias atuais. Então ele tem um encontro com Deus. É muito legal, não é não? Eu sou Yara. Tu levantar a mão, o fogo cair do céu, todo mundo sai correndo. Porque hoje o povo sairia correndo. Ou ia dizer, aí alguém filmasse aqui e dizer que era fake news. Inteligência artificial. Mas é o Deus do extraordinário que quer encontrar você de uma forma especial. Irmão, chega a ser assustador, né? Chega a ser assustador quando Deus marca o encontro. Todo mundo quer ver Deus. É que nem o povo de Israel. Eu quero ver a glória de Deus, quero ver a glória de Deus. Quando Moisés desce, com o rosto resplandecendo, ele fala, não, fala você mesmo com Deus, deixa a gente aqui. O negócio lá na rua é meio esquisito. Então eu prefiro que você fale com ele. Deus, aleluia. Deus, irmãos, quando Deus começa a mexer, meu filho, se segura aí na cadeira. Porque quando ele começa a mexer, o pessoal gosta de romantizar a coisa, mas a verdade é o que a irmã Rosana falou aqui. O caminho, ele é estreito. Glória. E ser estreito quer dizer que tem renúncia, quer dizer que não é fácil servir, não é fácil, não é cômodo. Vai causar estranheza, as pessoas vão te perseguir. Se bobear, há uma igreja dentro de uma igreja, a própria igreja pode te perseguir. Mas você precisa ficar firme no que a palavra diz. Aleluia, Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado. Quem não crê já está condenado. Se você não crer neste Deus, já está condenado. Não tem meio termo. Não tem esse negócio, fulano era bonzinho, ele serviu lá do outro lado. Mas eu dava cesta básicazinha, fazia não sei o quezinho, vai pro céuzinho, não vai não. Hoje. Não vai. Eu não posso dizer quem foi e quem deixou de ir. Quem vai julgar isso é o Senhor. Mas se a gente seguir o que está escrito aqui, nem todo mundo... mas vocês nunca conseguem escrever tudo. Irmãos, o coração contrito Deus não rejeitará. Ele conhece o intuito do seu coração. Uma coisa é alguém passar aqui, pedir comida, e eu ter só arroz e feijão, cheio de vontade de dar, e dou. E a pessoa que receber achar que foi de má vontade, e às vezes eu dividi o que eu tinha. Diferentemente é de alguém chamar aqui, aí eu falar, nossa, tem uma placa ali, agora eu vou ter que dar a minha comida que está aqui, porque senão fica mal falado. Aí eu encho o prato, vem bonitão o prato, ele acha que foi de bom grado e o coração... Não, Deus não recebeu. A pessoa recebeu, ficou até feliz, achou que eu estava bem em dar a comida, mas Deus não recebeu. Porque Ele conhece o meu coração, a verdade do meu coração Ele conhece. E nós vamos falar agora sobre o paralítico de Betesda. Vou ler versículo a versículo e nós vamos conduzindo conforme o Senhor assim ordenar. Amém? Amém. Os irmãos estão me ouvindo? Não durmam, por favor. Amém. Se o seu irmãozinho der uma cochiladinha, dá uma cutucadinha nele. Fica acordado um pouquinho. Mas já aconteceu comigo ainda. Está muito cansado e alguém fala... Né? Ouça, porque vai passar bem rapidinho. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Irmãos, os judeus, eles tinham, por costume, períodos em períodos, uma festa que marcava determinada situação que o povo havia passado. E nesse texto, o qual esse evangelho vai nos retratar, Jesus estava subindo a Jerusalém por causa da festa. A Bíblia não relata, nós não podemos afirmar que os discípulos estavam com ele, não. Pode ser que fosse um período no qual Jesus falou assim, vai cada um para sua casa, pega o povo lá da sua casa, sua família e leva para a festa. Pode ser que isso tenha acontecido. Fato é que Jesus está caminhando e ele está indo para Jerusalém. E num determinado momento, Jerusalém, aqui está escrito 2. Em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, havia em Jerusalém, né? Um tanque chamado
de Eteu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia uma grande multidão de enfermos. Então, alguns historiadores vão dizer que esse tanque, ele tinha uma água. E esta água, alguns estudiosos vão relatar que pode ser essas águas quentes. Essas águas quentes que hoje a gente vê, mesmo no gelo, que ela é quente, em alguns lugares da Terra, sobe, a ciência já descobriu o que é. Outros vão dizer que é uma crendice. O que é uma crendice? É quando alguém começa uma história e todo mundo começa, ao longo dos anos, todo mundo começa a acreditar naquela história. Uma bem famosa, desde a minha adolescência, que é falado, é a loira do banheiro. Não sei se aqui em São Paulo vocês ouviram falar da loira do banheiro. Lá no Rio falava muito da loira do banheiro. Alguém aqui não conhece a história? Qual é a história, Isabelle? É uma menina loura que matava a aula, geralmente e ela ia matar a aula no banheiro. E um dia, sei lá o que aconteceu, que ela cai e bate a cabeça na pia e morre lá dentro. E ela aparece nos banheiros das escolas. As pessoas falam palavrão, né? E aperta a descarga. Então isso era uma crendice, mas muita gente começou a ter como verdade, tinha medo, as pessoas começaram a ver, e aí começou a atrair também, porque a sua mente acaba atraindo aquilo, né? E o diabo aproveita dessas crendices. Então alguns vão dizer que esse tanque não tinha nada de cura. Você vai consultar alguns teólogos, vão dizer que era uma crendice. Alguns, outros vão dizer que sim, realmente, naquele momento, naquele lugar, Deus de tempos em tempos visitava e fazia algo extraordinário através daquele tanque. Então, está dizendo que Jesus, ao passar, ele escolheu aquele caminho. E quando ele está passando, ali tinha uma grande multidão. Irmãos, quem já ouviu falar de João de Deus? Quem já ouviu falar de Chico Xavier? Onde começa a acontecer coisas diferentes daquilo que nós conhecemos, chama-se atenção. E essa atenção atrai uma multidão. Seja para o bem ou seja para o mal. Porque cada situação tem o seu público. Ou seja, quando a pessoa adora lá um Deus YXZ, quando tem aquele dia daquele Deus, eles param tudo, e aquela multidão que diz adorar aqueles deuses estranhos, vão prestar homenagem de alguma forma. De vez em quando você vê aí na televisão, é festa do dia de não sei o que lá, e aquela multidão está ali, rendendo as graças àquilo que eles acreditam. Seja ela em qualquer religião, Buda, Maomé, qualquer uma delas. As pessoas tendem a isso. Agora, nessa época não tinha tecnologia, não existia grandes hospitais. Então, assim como foi citado aqui durante o culto, Naamã, ele era um cara rico, mas ele não encontrou na sua riqueza a solução para a cura da sua enfermidade. Mas eu acredito que tudo que falavam para ele fazia. Você já viu, mesmo você sendo cristão, você ficar resfriado, alguém fala assim, toma chá de alho. Aí o outro vem, não, toma louro. Aí o outro fala assim, não, põe mel com não sei o quê. Né? Meu marido veio com chá, que é tão quente, você não passa no frio. Porque aí você vai ficar muito resfriado mesmo. Você toma e vai para debaixo da coberta, mesmo suando, porque senão dá ruim. Você já viu isso? Então, porque todo mundo tem uma receitinha. E você, às vezes, está com tanto desespero, já tomou tanta coisa, que você faz a receita. Está errado fazer? Claro que não, irmãos. Não está errado fazer. Só que você crê no que o outro está dizendo. Correto? Então, as pessoas, elas se direcionam para um lugar onde elas acreditam e podem mensurar aquilo que elas estão ouvindo. Como assim, pastora? Normalmente, os lugares mais cheios é quando elas podem mensurar, segurar, ter uma prova de que aconteceu daquela forma. Por isso, irmãos, que quando existe um lugar que só fala sobre a verdade e não tem sinais de maravilha, tem de ser um lugar um pouco mais vazio.
Porque as pessoas gostam de sinais de maravilha. E isso é um dom que vem de Deus. Mas ele não pode ser usado. É Deus que usa alguém para ele ser ministrado. Amém. Seja Deus. Ninguém pode chegar numa prateleira espiritual e dizer, vou usar esse dom aqui. Hoje eu vou usar esse daqui. Eu estou a fim de usar esse daqui. Vou colocar. Não. Deus, ele procura em nós que somos vasos dele o momento oportuno para que ele te use segundo aquilo que ele quer. Amém. Conforme a vontade daquilo que ele quer, da maneira que ele quer. Glória a Deus. Prova isso aqui nesse texto que você está pregando, pastora. Eu quero te dizer que a multidão estava naquele lugar. Eu disse multidão. Amém. Multidão é mais de uma pessoa. Todo mundo concorda com isso? Amém. Se vocês não concordarem, tem alguma coisa errada. E ele vai falar que a multidão não era qualquer multidão. Ele era de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Olha, tinha pessoas que não enxergavam nada. Meu Deus. Vamos trazer para os dias atuais. Pessoas que não conseguem ter discernimento. São pessoas que não enxergam nada. É você olhar... eu tô com uma foto, eu ia mostrar a vocês a foto. É uma foto e... Por isso, Caio, eu preciso que você me ajude com aquele negócio. Caio, eu coloco a foto, né? Não fica assim, né? E você olhar para a foto e falar assim, acho o erro. Você vai olhar, é difícil encontrar. O que você vê nessa foto? Eu, olhando para a foto, estou enxergando a foto, mas eu estou cega diante daquilo que está diante dos meus olhos. Espiritualmente, às vezes acontece isso. A gente está sofrendo, passando. Um compositor famoso aí, ele criou um louvor que depois vários cantores seculares gravaram, que é Pisadas na Areia, Pegadas na Areia, porque ele entendia que o seu momento era de dor, sofrimento, então ele escreve aquela coisa que Deus tinha abandonado ele. E na hora que ele está terminando de escrever aquele poema, mais ou menos isso, ele vai colocar lá que Deus falou com ele, que na verdade a pegada na areia que ele via não era dele, era do Senhor carregando ele no colo. Você entende que ele estava cego diante da situação? Ele estava cego diante da situação. Então às vezes parece que a gente ainda não passou por certas coisas e nós passamos por coisas grandiosas e Deus nos deu vitória e agora nós estamos em outra etapa espiritual. Então naquela multidão tinha pessoas cegas. Naquela multidão tinha pessoas cegas fisicamente e espiritualmente, não conseguiam enxergar o que estavam diante dos olhos dele. Os enfermos, pessoas que estão doentes de alma, pessoas que sofrem de depressão, de tristeza aguda, de mágoa, de ansiedade. Enfermos que estavam ali na beira daquelas águas, elas não estavam em outro lugar, elas foram buscar a solução com as suas próprias pernas, eles foram buscar, mas ainda não haviam alcançado a vitória. Então eles estavam ali na espera de um milagre, à espera de que aquelas águas se movimentassem em favor deles. E às vezes muitas pessoas estão diante do tanque, esperando que as águas se movimentem e esquecem de olhar para o alto, o dono das águas, soberano, poderoso sobre todas as coisas. Louvado seja Deus. Aleluia. Diz que mancos também. Quem são os mancos? Espiritualmente falando. Os mancos são aqueles que não têm seus pés firmes. Eles até gostariam, mas eles não conseguem. Espiritualmente, eles estão sempre oscilando. São atraídos por situações nas quais nunca deveriam olhar. Estão na igreja e de repente estão lendo as cartas. Aliás, querem que alguém leia as cartas para eles. Estão na igreja, mas daqui a pouco alguém esbarrou neles e eles bambearam e falaram, não vou mais não, porque eu estou cansado, estou em dúvidas se Deus está me vendo, se Deus existe, se Deus está ouvindo a minha oração, porque na minha vida nada acontece. Esses são os mancos e que ficam esperando o movimento das águas. Eu não sei se você faria parte dessa multidão que estava ali à beira do tanque, mas eu acho que eu faria. Se eu tivesse um problema grande e soubesse tal lugar tem a solução, eu, não conhecendo Jesus, eu iria até lá. Procurar saber se é verdade ou não. Se eu teria condição ou não de receber aquela graça. Foi isso que moveu Naamã. Ele vai até o profeta, mas ele não vai com a mão vazia. Ninguém mandou ele levar nada de presente, mas ele fala assim, opa,
Isso é importante para mim. Deus. Isso é uma coisa impossível para mim. E se para ele é possível, deve ter um preço a ser pago. E eu vou levar presente para ele. Só que ele quebra a cara, porque o que tem valor não tem preço. Aquilo que tem valor não tem preço. Alabandarasúbia. Ninguém pode comprar minha gratidão. Ninguém pode comprar o meu amor. Ninguém pode comprar minha fidelidade e minha lealdade. Eu já fui leal a pessoas que nunca foi leal a mim. E nunca vai ser. Deus são. Eu já fui amiga de pessoas que não são meus amigos. Deus de poder e glória. Estou falando de mim. E você? Deus a cada dia. Aleluia. Porque tudo aquilo que tem valor não tem preço, não pode ser pago. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Os irmãos estão entendendo? Aleluia, Jesus. Amém. Aleluia. Aí vai dizer que eles estavam ali esperando o movimento das águas. Glória a Deus. Porque um anjo, olha, a tradução. Aí você fala assim, mas irmão, pastora, por que alguns dizem que é crendice? Porque pode ter se perdido na tradução, na hora de transcrever algumas coisas